você puder abrir a sua Bíblia junto comigo em Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Nós estamos em uma longa e grande série por meio do Evangelho de Marcos. Estamos indo versículo após versículo, capítulo após capítulo, até chegarmos ao final e estamos quase na metade do Evangelho de Marcos. Chegamos agora no capítulo de número 7 do Evangelho de Marcos. Agora, no final do ano, nós tivemos uma pausa para celebrarmos o Natal, o Advento, o nascimento de Cristo, para nos encorajarmos também em relação a esse ano que se inicia. Aproveitamos e recebemos aqui o pastor Burt dos Estados Unidos, ouvimos o Evangelho por meio da vida dele, conversamos sobre evangelismo e a missão que Deus nos dá, mas agora nós retornamos à nossa série do Evangelho de Marcos e vamos então dar continuidade de onde nós paramos. Se você se lembra, nós terminamos o capítulo de número 6, com Jesus indo para Genezaré, evangelizando as pessoas que lá estavam, e vimos os frutos do trabalho de um homem que era possuído por demônios, que estava nu e andava entre os túmulos. E Jesus o curou, o libertou, e ele foi compartilhar o Evangelho. E depois, quando Jesus volta, as pessoas o reconhecem e vão até ele. Então lá ele realiza muitas curas e milagres. E agora então, no capítulo de número 7, nós veremos mais uma vez um encontro de Jesus com os fariseus e os escribas vindos de Jerusalém. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você vai achando o Evangelho de Marcos, eu quero fazer algumas perguntas para nós aqui como introdução. Você alguma vez já se perguntou qual é o problema com o mundo? Por que o mundo pode ser ao mesmo tempo um lugar tão maravilhoso e belo, mas também completamente quebrado, corrupto, um lugar terrível, cheio de violência, sofrimento, morte? Você já se perguntou como as pessoas são capazes de fazer as coisas mais terríveis, umas com as outras? Com aquelas que elas dizem, inclusive, amar. Como elas são capazes de fazer coisas tão ruins? Agora, você alguma vez já se perguntou o que há de errado, não com os outros, mas com você mesmo? Você já se perguntou por que você faz aquilo que você faz, mesmo muitas vezes não querendo? Você já se perguntou por que você não consegue mudar, mesmo que você tente? Você já se perguntou por que não consegue se livrar da culpa e da vergonha? Por mais que você se esforce, ela continua com você? Essas são perguntas bastante profundas, que exigem tempo, meditação e coragem da nossa parte para fazermos a nós mesmos e para respondermos. Porque assim nós olhamos para a raiz do problema e talvez possamos encontrar a única solução disponível. A passagem do Evangelho de Marcos, que nós vamos ler agora, nessa manhã, a princípio, ela pode parecer meramente sobre questões religiosas, sobre questões de pureza e impureza ritual, sobre questões de higiene pessoal, lavar ou não lavar as mãos antes de uma refeição. Porém, se nós olharmos mais atentamente para o texto, nós perceberemos que a passagem fala a respeito do que de fato há de errado com os seres humanos. Com o que de fato há de errado comigo e com você. E a única maneira para se consertar o que há de errado conosco. Então vamos ler Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23. Então na sua Bíblia, no seu smartphone, ou você pode acompanhar aqui no telão, faça comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais e camas. Os fariseus e os escribas
perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então, vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não compreendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Até aí, meus irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Essa passagem é um alerta para mim e para você sobre o perigo de nós rejeitarmos a Deus por meio das tradições humanas. O bom e velho legalismo. E também é um chamado a recuperarmos a verdadeira intenção da palavra de Deus, que é viver de modo que agrada e glorifica a Deus. Além disso, essa passagem ela também nos ensina sobre aquilo que realmente contamina uma pessoa e o que é que pode torná-la pura diante de Deus. Nessa manhã, o tema da mensagem eu espero que seja bastante simples para que compreendamos. E é o seguinte: o verdadeiro problema do ser humano está em seu interior, nas intenções e ações do coração. E a cura para essa doença encontra-se somente em Jesus Cristo. Eu quero falar sobre essa verdade, sobre o nosso problema e sobre a cura para a nossa doença, a partir de 2 pontos principais que saem do texto aqui. E o primeiro deles é o perigo de rejeitar o mandamento de Deus e invalidar a palavra de Deus por meio de tradições humanas. Versículos 11 a 13. Depois nós vamos conversar sobre o que realmente contamina uma pessoa e o que pode torná-la pura diante de Deus. Versículos 14 a 23. E assim nós encerramos a exposição dessa passagem. Então, o primeiro ponto principal, o perigo de rejeitar o mandamento de Deus e invalidar a palavra de Deus por meio de tradições humanas. Versículos 1 a 13. Como nós vemos no primeiro versículo do capítulo que nós lemos, os fariseus e os mestres da lei estão de volta. Surgiram mais uma vez. E o conflito deles com Jesus começa a escalar cada vez mais aqui e ficar cada vez mais intenso.
Se você se lembra, na última vez que Jesus se deparou com os fariseus e os mestres da lei, saíram faíscas do conflito entre eles. E as coisas não terminaram bem. Se você voltar na sua Bíblia algumas páginas, até o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, logo no início, nos versículos 1 a 6, nós lemos o seguinte: de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E os fariseus estavam ali observando se Jesus iria curá-lo, porque era um dia de sábado. E no versículo 6, depois de Jesus curar aquele homem, o texto diz o seguinte: os fariseus saíram dali, e com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. E depois, alguns versículos depois, em um outro encontro, no versículo 22 do mesmo capítulo, os escribas, os mestres da lei, disseram o seguinte a respeito de Jesus: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Ou seja, o conflito de Jesus com os mestres da lei e os escribas saiu faísca. Eles o acusaram de endemoniado, de estar agindo pelo poder das trevas, e planejavam matá-lo, porque ele fazia, segundo o pensamento deles, coisas ilícitas no sábado, como curar uma pessoa. Nós já vimos até aqui várias as diferenças entre Jesus e os escribas e os fariseus, como por exemplo, em relação à comunhão à mesa. Jesus sentava com pecadores, publicanos, com prostitutas à mesa, e tinha comunhão com aquelas pessoas para pregar a elas o evangelho do reino de Deus. Os escribas e os fariseus, não. Nós vimos também outra controvérsia a respeito do jejum. Os discípulos de Jesus não jejuavam pelo menos 2 vezes por semana como os fariseus, não respeitavam aquela regra religiosa, porque eles estavam com Jesus e estavam celebrando a chegada do reino de Deus. E também sobre a guarda do sábado, um outro conflito que nós já vimos entre os fariseus, os mestres da lei e Jesus. Porque Jesus é o Senhor do sábado, como Deus Criador, ele tem autoridade também sobre o sábado. Mas agora, Marcos, ele demonstra mais uma diferença entre Jesus e os fariseus. E a diferença é em relação à tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era um conjunto de regras para cada aspecto da vida humana que eles fundamentavam a partir da palavra de Deus. E era transmitida de forma oral, de pai para filho. Era assim que os fariseus faziam. E dentre as suas inúmeras tradições, havia inúmeras tradições, que eles consideravam em pé de igualdade com a palavra de Deus, estava então a tradição da lavagem cerimonial. Os fariseus, eles diziam que as pessoas tinham que se purificar ritualmente, sempre, antes de cada refeição que ela fosse fazer. Ela deveria lavar as suas mãos com água e de uma determinada maneira e depois realizar uma oração específica para que ela se tornasse pura cerimonialmente para poder então comer a sua refeição. Se uma pessoa não fizesse essa oração, não lavasse a sua mão de determinado modo, não fizesse uma oração, ela contaminaria a comida, que por sua vez contaminaria ela mesma. Então ela seria religiosamente impura, não poderia ir ao templo e não poderia ter contato com nada que fosse santo de Deus. Meus irmãos, a questão que os fariseus estão levantando aqui não é de higiene, se você deve ou não lavar as mãos antes de uma refeição. É sempre bom que lavemos as mãos antes de uma refeição, pelo menos nós ensinamos os nossos filhos a fazermos isso, não é verdade? Mas a preocupação dos fariseus aqui era de pureza ou impureza ritualística. No judaísmo do mundo antigo, na época de Jesus, o ato de sentar à mesa e comer era um ato religioso. Então você precisava de purificação para participar da mesa com outras pessoas. É por isso que alguns capítulos antes, nós vemos os fariseus entrando em conflito com Jesus. Como ele se assenta à mesa com pessoas que não são religiosamente puras? Ele está fazendo algo errado aqui. E agora nós vemos mais uma vez um conflito. Como os seus discípulos não lavam as mãos antes de ter uma refeição? Então não é uma questão de higiene somente,
mas uma questão de pureza e impureza cerimonial. Uma questão de ser capaz ou não de se aproximar de Deus. O que acontecia se você se tornasse impuro? As pessoas, sabendo que você estava impuro, iriam evitar você. Se vissem você vindo do lado da rua, elas iriam atravessar para o outro lado da rua e caminhar o seu caminho longe de você, porque elas não queriam também se tornar impuras por terem contato com você. Pense, por exemplo, para nós entendermos essa ideia, é mais ou menos como numa sociedade autoritária, onde há um governo tirano, e você sabe que aquela pessoa, sem querer querendo, falou mal do governo. O que você faz? Automaticamente você exclui aquela pessoa. Você não se aproxima dela, porque você não quer que o governo, que as pessoas venham na madrugada, levem aquela pessoa e levem você junto, porque você está em contato com ela. Porque eles pensam que talvez você esteja próximo dela. É mais ou menos essa a ideia. Quando você se tornava impuro, as pessoas evitavam você a todo o custo por segurança própria, para não se tornar igual a você e um rejeitado, um pária da sociedade. Então os fariseus diziam para as pessoas fazerem isso, e as pessoas que não faziam assim, eles viviam separados delas, excluindo elas. Mas acontece que no Antigo Testamento, que é onde eles baseavam essa percepção, os sacerdotes, não todas as pessoas, mas somente os sacerdotes, eles eram ordenados a se lavar. Sim, eles eram ordenados a se lavar, mas apenas antes de entrar no tabernáculo e antes de oferecer sacrifícios a Deus. E lavar as mãos era prescrito apenas se alguém entrasse em contato com algum fluxo corporal. Então a pessoa ia lá e lavava as mãos de forma simbólica e se tornava pura e poderia ir ao templo, ao tabernáculo, oferecer sacrifícios a Deus. Qual é o problema aqui disso tudo? Por que eles estavam discutindo sobre lavar a mão ou não lavar a mão antes de uma refeição? Eles não tinham nada melhor para fazer? O problema aqui é que o erro dos fariseus era substituir a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus, pela interpretação deles da palavra de Deus. E essa interpretação, essa tradição, muitas vezes entrava em conflito com a própria palavra de Deus. Dessa forma, os fariseus, eles rejeitavam a Deus ao fazer uma escolha consciente contra os mandamentos de Deus e a favor da sua tradição. Eles faziam isso deixando de lado os mandamentos de Deus e colocando algo diferente no lugar para que as pessoas cumprissem. Por isso que Jesus os chama de hipócritas. Porque a acusação de Jesus é que eles estavam ensinando as pessoas, não a palavra de Deus, mas costumes meramente humanos, como se fossem a palavra de Deus. Então eles são culpados de hipocrisia, de encenação, para parecer para os outros melhores, para parecer para os outros mais santos e melhores que eles. Eles se diziam mestres da lei, mas aquilo que eles ensinavam, na verdade, era doutrina, preceito de homens, coisas inventadas pelos seres humanos. E por que eles faziam isso? Para que exteriormente eles parecessem bastante piedosos, justos, higienicamente perfeitos. Porque eles observavam de forma bastante escrupulosa, até as minúcias, cada uma das suas observâncias que eles tinham na sua tradição oral. Contudo, o que eles viviam era uma mentira, porque eles não se submetiam de todo o coração a Deus. É por isso que Jesus os acusa de hipocrisia aqui. Eles tinham um ritual externo, eles tinham uma forma de agir externa, e demonstravam para as pessoas, então, serem piedosos, religiosos, homens do bem, pessoas boas, mas o seu coração estava afastado de Deus. O problema é que eles erigiam para eles próprios algo no lugar dos mandamentos de Deus, fazendo com que esse algo tomasse o lugar de Deus. Por isso que Jesus censura os fariseus, porque eles faziam uma substituição, uma troca intencional da palavra de Deus pela invenção humana, distorcendo assim a vontade de Deus para os seres humanos. Eles abandonaram a palavra de Deus em favor da tradição
deles mesmos. Bom, talvez eu seja um pouco polêmico aqui, mas para a gente entender o que eles estavam fazendo, é algo mais ou menos como muitos cristãos fazem hoje no Brasil. Misturar política e religião. Você sabe quando aquela pessoa diz para você que, se você é cristão, você não pode votar no partido tal? Ou quando dizem que um cristão de verdade não pode ser de tal espectro político. Você não pode votar no PT, ou em qualquer outro partido de esquerda. E você não pode ser de esquerda. Ou que Deus está levantando tal candidato como um libertador do Brasil contra todas essas abominações da esquerda e tudo o mais. Quando nós dizemos que se as pessoas não se encaixam naquilo que nós pensamos que é o certo, que não está na palavra de Deus, nós estamos fazendo algo como os fariseus. E no nosso contexto brasileiro nós fazemos isso muito bem. Há ótimas razões para você não votar no PT. Há excelentes e melhores razões ainda para você não ser de esquerda. Mas percebam, não é o nosso espectro político, não é o nosso voto em fulano ou ciclano que vai determinar se nos aproximamos de Deus ou não. E era exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. Mas não com o voto, não com uma concepção política, mas com rituais, com coisas externas, assim como a política. Era mais ou menos isso que os fariseus faziam, algo semelhante a como nós brasileiros fazemos com religião e política. E Jesus demonstra então o erro deles por meio do exemplo de um pecado terrível que eles cometiam, para favorecer a sua tradição, ignorando os mandamentos de Deus. Eles diziam ser piedosos e tementes a Deus, mas ao fazerem isso estavam pecando contra Deus. Jesus diz que a palavra de Deus diz que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Isso é tão importante, honrar o pai e a mãe, que está lá nos 10 mandamentos dados a Moisés no monte, nas tábuas da lei. Honrar o seu pai e a sua mãe. É tão importante que é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Se você fizer isso, você vai viver bem e bastante. E em outra parte da lei, em Levítico 20, versículo 9, diz que se você desonrasse o seu pai e a sua mãe, falando mal deles, a punição pelo seu pecado deveria ser a morte. Tão importante é honrar pai e mãe e não falar mal deles. E nos tempos de Jesus, a forma mais específica de honrar o seu pai e a sua mãe era cuidando deles na velhice. Porque naquela época não tinha previdência social, não tinha aposentadoria, nada disso. Então, percebam, a palavra de Deus mandava honrar os pais, seu pai e a sua mãe. Mas o que os fariseus faziam? O contrário disso. Eles tinham uma tradição que eles chamavam de corbã. Corbã significa oferta dada ao Senhor. Então eles pegavam algum bem que eles tinham, digamos um terreno, digamos alguma propriedade, que eles poderiam vender e pegar o dinheiro e comprar comida, remédios e coisas para os seus pais, por exemplo. Mas quando eles diziam, isso é corbã ao Senhor, eles estavam oferecendo aquele bem deles ao Senhor, mas mesmo assim mantendo a posse daquele bem. Então eles poderiam desfrutar daquela casa, eles poderiam continuar usando aquele bem até a sua morte. Mas eles não poderiam então vendê-lo, porque era uma oferta ao Senhor. Quando eles morressem, pertenceria ao templo. Os sacerdotes decidiriam o que fazer. Eles não podiam fazer nada com aquele bem para abençoar ninguém, nem mesmo os seus pais. Então, relembrando aqui, não havia aposentadoria, não havia seguro social, nem nada disso. O sustento dos pais idosos dependia inteiramente dos filhos. E é por isso que no mundo antigo os pais tinham muitos filhos, para que eles os ajudassem na sua velhice. Então, quando um filho declarava dos seus bens, corbã, era como se ele dissesse algo mais ou menos assim: esse bem não pertence a mim agora, é de Deus, é uma oferta ao Senhor. Sinto muito, pai e mãe, mas eu não posso ajudar vocês. Vão para casa com fome, ou morem na rua. Não me importa, o que eu poderia fazer por vocês, eu não posso mais porque eu dei a Deus. O filho estava alegando, de acordo com a tradição, resguardado pela tradição dos anciãos,
que não podia comprar comida, remédios ou pagar moradia para os seus pais, porque senão ele estaria roubando a Deus. Porque aquele bem pertencia agora a Deus. Então o que os fariseus estavam fazendo aqui? Dizendo que cumprir o seu voto a Deus por meio do corbã da tradição deles era mais importante do que honrar a pai e mãe. Ao fazer isso, eles podiam até cumprir a letra da lei de Deus, porque a lei de Deus diz para nós honrarmos os nossos votos. Mas eles estavam longe de honrar a Deus como deveriam. O seu desejo de cumprir a letra da lei estava fazendo com que eles esquecessem que a lei foi dada em benefício não de Deus, mas dos seres humanos. Então, a intenção deles de beneficiar a Deus era absurda, porque eles não podem beneficiar a Deus prejudicando os outros, especialmente os seus pais. O que eles faziam? Eles estavam honrando o seu Deus com os seus lábios apenas, porque o coração deles estava completamente distante, porque eles não cumpriam um simples mandamento de honrar o seu pai e a sua mãe. Percebam, o ponto aqui não é que um mandamento contradiz o outro, mas que a tradição dos fariseus é contrária à lei de Deus. É por isso que Jesus cita Isaías, para demonstrar que os fariseus podiam observar várias coisas. Eles podiam lavar as mãos de determinada maneira, eles poderiam cumprir tal ritual religioso, eles poderiam parecer piedosos e santos para as pessoas de fora. Tudo isso para evitar contaminação religiosa. Mas o coração deles estava longe de Deus. E o que eles ensinavam era meramente preceito de seres humanos. O problema dos fariseus é que eles não faziam isso somente com a lei do Corbã, mas com muitas outras coisas, fechando as portas do reino de Deus para as pessoas que não eram iguais a eles. Essa é a velha luta de todos os crentes. Não cair nas garras do legalismo, que consiste em ter uma fé baseada em regras e rituais externos, em vez de um relacionamento com Deus. O legalismo ele consiste em criar regras para você próprio. E você então segue aquelas regras e quer que outros sigam aquelas regras. E você considera essas regras e leis e formas de agir e pensar iguais à palavra de Deus, iguais à vontade de Deus para as pessoas. Então, quando as pessoas não agem da forma que você, não pensam da mesma forma que você se considera o quê? Mais justo, mais santo, melhor e mais próximo de Deus do que aquela outra pessoa que não faz as mesmas coisas, que não vive da mesma forma que você. Exemplos bobos de legalismo no nosso contexto. Por exemplo, jogar cartas. Ter um baralho, jogar cartas para pessoas, isso é pecado. Não vou nem entrar no mérito de várias coisas, mas vocês entenderam aqui. Outro exemplo também é ouvir música do mundo. Como se houvesse outro tipo de música para nós ouvirmos. No sentido de que não há uma música de Marte para que nós escutemos. Óbvio que temos que ter aqui sabedoria. Não vou jogar, não sei se búzios é cartas, mas enfim, não vou jogar búzios, não é? Não vou jogar um tipo de carta com um cunho religioso e não vou ouvir uma música também pornográfica, digamos assim. Aqui está a sabedoria. Ou beber álcool, por exemplo. Não, se você bebe álcool, você está excluído do reino de Deus. Você está fora. Isso é legalismo. Isso é criar regras que não são da palavra de Deus para que as pessoas se sintam oprimidas e você se sinta melhor do que elas. E você então é considerado cristão no legalismo com base em praticar ou não as coisas que as pessoas dizem que está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Como se praticar essas coisas criasse uma barreira que impede você de pecar, que impede você de se contaminar com o mundo e com as outras pessoas, de ser considerado puro. Era exatamente isso que os fariseus faziam, exatamente isso que muitos de nós fazemos hoje. As pessoas que criam essas regras, elas pensam que ao praticá-las, estarão se livrando da contaminação do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz que nada, nenhuma artimanha humana, nenhuma técnica, nada que nós criemos pode
nos ajudar, porque não tem poder na luta contra as inclinações da carne. É o que Paulo fala em Colossenses 2:23. Além disso, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo libertou vocês. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quando nós cremos em Cristo, nós somos libertos de agir assim, de rituais externos, e não devemos voltar à escravidão do pecado e das leis e das regras. Nós temos uma verdadeira liberdade. Então, seguir qualquer tipo de regras humanas é rejeitar o mandamento de Deus e invalidar a palavra de Deus. Isso me leva ao meu segundo e último ponto nessa manhã. Segundo ponto, o que realmente contamina uma pessoa e o que pode torná-la pura diante de Deus. Versículos 14 a 23. Jesus, ele faz essa acusação contra os fariseus para demonstrar o erro deles e ressaltar o seu ponto principal aqui, que a impureza e contaminação são assuntos da intenção do coração, não da violação de rituais e formalidades cultuais. Por isso, nenhum tipo de regra externa pode tornar os seres humanos puros ou evitar a contaminação. Nenhum tipo de regra externa pode levar os seres humanos diante de Deus. Mesmo que uma pessoa comesse sem lavar as mãos, ou seja, sem ter sido, no contexto judaico, lá de Jesus, dos fariseus, purificado ritualmente. Mesmo se ela não fizesse isso, aquilo que ela comesse não poderia tornar ela impura. Isso é assim porque a verdadeira impureza, a contaminação por meio do pecado, não chega até nós por meio de algo externo, comida, bebida, roupa ou algo que nós olhamos. Pelo contrário, é algo que vem de dentro de nós, do nosso coração pecaminoso. Não são coisas externas, então, como comida ou bebida, que tornam uma pessoa pura ou impura, mas os seus pensamentos e ações, que advêm de um coração mau e endurecido. Os fariseus pensavam que eram justos, porque seguiam uma tradição. Acontece que eles não poderiam estar mais enganados do que eles estavam. E Jesus demonstra que o problema deles não era a impureza ritual, mas a depravação do coração deles. E que nenhum ritual externo jamais poderia ajudá-los nessa questão. Jesus está dizendo aqui, para os fariseus, para os seus ouvintes, para mim e para você, que o coração é a fonte de toda a conduta moral e espiritual. E ao demonstrar essa realidade, Jesus não está ignorando toda a lei mosaica e as suas prescrições sobre purificação, apagando as distinções bíblicas sobre puro e impuro, sobre santo e profano. Não, ele está trazendo à luz a verdadeira importância dessas coisas. Ele está atacando a suposição dos fariseus de que podem se tornar puros, santos, por meio das observâncias rituais externas, como lavar as mãos, dizendo a eles: vocês são incapazes de purificar a fonte da impureza de vocês, que é o seu próprio coração. Pensem só, nós somos um país cheio de leis, não é verdade? E que a cada dia surge uma lei nova. Porque nós pensamos que simplesmente criar leis vai resolver os problemas do nosso país. Mas quanto mais leis nós criamos, mais problemas nós criamos para nós mesmos. Simplesmente criar mais leis não resolve os nossos problemas. Os fariseus estavam fazendo exatamente isso. Se eu não tocar nisso, então eu posso me tornar santo. Opa, uma nova coisa aqui. Se eu não manusear isso, então eu vou me tornar santo. Eles acabavam criando leis na sua tradição. Lei e mais lei e mais lei, para que o seu problema de contaminação pelo pecado, de impureza, fosse resolvido. Mas não era esse o problema de fato deles. Qual é então o problema conosco, seres humanos?
O nosso problema é o coração. E o coração, na linguagem bíblica, não é essa bomba de carne que pulsa sangue, que nos traz vida. Na linguagem bíblica, o coração é o centro da personalidade e da vontade humana. O centro das ações e dos pensamentos humanos. É isso que é o coração. Quem você é, como você pensa, como você age, é o seu coração. Revela o seu coração na linguagem bíblica. É do coração que procedem todos os maus atos e vícios descritos por Jesus, nos versículos 21 e 22. Nesses versículos, Jesus ele usa 6 termos no plural para descrever ações pecaminosas que têm a sua origem no coração. Maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos. Na versão que nós lemos está avareza depois de furtos, mas a ideia aqui é de cobiças, é no plural. Cobiças e maldades. Essas coisas vêm do coração. Nenhuma barreira externa que nós criemos pode impedir, se o nosso coração for mau e desejoso dessas coisas, que elas brotem na nossa mente e no nosso coração. Será que alguma vez você já praticou alguma dessas coisas? Seja imoralidade sexual, seja furto, seja cobiça, seja maldade, ou seja maus pensamentos? Com certeza, o seu coração já o levou a praticar algum dos itens dessa lista. Nenhum ritual externo, nenhuma norma externa pode livrar você dessas coisas, porque elas brotam de dentro de você, do seu coração. Mas Jesus não para por aí, ele usa agora 6 termos no singular para descrever atitudes ou traços de caráter de um coração pecaminoso. Engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. Quantas pessoas você não conhece que são exatamente assim no seu caráter? Alguém cuja boca sempre blasfema, sempre fala coisas horríveis, que não tem juízo nenhum, não importa a idade, que inveja o que os outros têm, que é uma pessoa invejosa, ou que é uma pessoa que está sempre enganando os outros, ou extremamente orgulhosa. Talvez você seja assim. Talvez você não consiga vencer o orgulho ou a inveja, e se sente culpado e envergonhado. Existem 2 tentações aqui, com respeito a essa lista de pecados mencionada por Jesus. A primeira tentação é ignorar a lista, fingir que ela não existe. Essas coisas são parte da natureza humana, então eu vou viver dessa forma. A outra tentação é isolar os pecados que nós não cometemos da lista e nos compararmos com outras pessoas que cometem esses pecados que nós não cometemos. Nós devemos evitar ambos os impulsos, de ignorar ou de nos comparar com os outros. Nesse retrato do coração pintado por Jesus com cores vivas, eu e você estamos bem no centro, como personagem principal do que ele está pintando. São os meus e os seus pecados que são descritos aqui. Ignorar essa verdade vai apenas nos afastar de Deus e nos afundar ainda mais no pecado. E comparar a nós mesmos com os outros é exatamente o que os fariseus faziam. Chama-se legalismo e não vai fazer você se aproximar mais de Deus. Nós até podemos não ser tão ruins como outros, mas isso não resolve o problema do nosso coração, que é de fato pecaminoso e corrupto. Nós quase sempre buscamos purificação externa, nós quase sempre buscamos ajuda externa para os nossos pecados e nos esquecemos que a única forma de nos tornarmos santos e puros para Deus, limpos diante de Deus, é buscarmos a purificação do nosso coração em Deus. E somente Jesus pode remover a impureza do nosso coração. Talvez você pense, não, tudo isso que o pastor está falando não é sobre mim.
Eu não me importo com rituais religiosos, com lavagem de mão. Eu não me importo com essas coisas que vêm do coração. Eu não confio em regras inventadas, coisas externas para me aproximar de Deus ou evitar a contaminação do pecado. Essa conversa de pecado não tem nada a ver. Nós estamos em outro tempo. Mas, na verdade, essa passagem é uma descrição exata do seu coração e do meu coração. Da pecaminosidade do nosso coração e das tentativas desesperadas que nós realizamos para evitar sermos considerados impuros. Coisas que talvez beiram a hipocrisia, como no caso dos fariseus. Mas se o problema é o coração, para onde então nós iremos? A quem nós recorreremos? Para quem Jesus está nos conduzindo ao apontar essas coisas? A resposta é que Jesus está nos conduzindo para Ele mesmo. Porque Ele é Deus encarnado, o Filho de Deus. No versículo 19 da passagem que nós lemos, Marcos ele diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Marcos aparece aqui no texto e dá a sua explicação do que Jesus está fazendo aqui, para que eu e você tenhamos paz, para que eu e você possamos experimentar paz em Jesus. E ele diz, Jesus considerou puros todos os alimentos. Nada que entra em você pode contaminar você. Mas quem pode considerar algo puro ou algo impuro, senão somente Deus? Somente Deus pode dizer que algo é puro e que algo é impuro. E aqui está o ponto que nós temos que prestar atenção. Jesus está dizendo que todos os alimentos são puros, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus encarnado. Então, Ele pode, sim, fazer isso. E se nós lermos, então, atentamente essa passagem, nós encontraremos a pista para a resposta à nossa pergunta: o que há de errado comigo? Encontraremos também a resposta para a pergunta: como nos tornamos puros, limpos, santos diante de Deus? As leis da purificação do Antigo Testamento, elas apontam para a real necessidade que os seres humanos, que eu e você temos, de uma purificação mais profunda. Uma purificação do coração, que é aquilo que realmente contamina o ser humano. Então, se nós lermos o texto com atenção, nós veremos que a passagem não é sobre uma controvérsia sobre purificação ritual, se devemos ou não jogar baralho, se devemos ou não tomar álcool, se devemos ou não jogar futebol, se devemos ou não votar em um partido ou outro para sermos considerados puros e santos. A passagem é sobre o verdadeiro problema que nós carregamos o tempo todo conosco: as intenções e ações do nosso coração. E a passagem também revela a cura para a doença. E nós encontramos essa cura em Jesus Cristo. Como então nós vamos viver? De acordo com a palavra de Deus ou com os padrões do mundo? Ou pior, vamos criar regras exteriores para nós mesmos, para evitarmos ser contaminados pelo mundo, sendo que na verdade é o nosso próprio coração que nos contamina no nosso interior. A nossa tragédia, enquanto seres humanos, não é pecar, mas é desejar pecar. Essa é a nossa tragédia. Porque é o nosso coração que nos leva a desejar essas coisas que Jesus menciona e que são coisas más e que são pecado. Com a exceção de Jesus, não existe um coração humano que o mal radical não tenha criado raízes profundas e que não nos leve a desejar pecar. Jesus morreu na cruz porque o nosso coração pecaminoso não pode ser purificado por meio de nenhum ritual externo, por meio de nenhuma lavagem cerimonial, por meio de nada que deixemos de fazer. Jesus morreu na cruz porque não somos capazes de nos aproximarmos de Deus por meio de regras exteriores, sendo que o nosso coração é corrupto, corrompido.
Jesus morreu na cruz porque não podemos cumprir a palavra de Deus por meio das tradições que nós criamos para nós mesmos. Jesus morreu por causa do nosso pecado que reside no nosso coração. E ao morrer na cruz, Ele oferece a você uma cura para os seus problemas. E a cura é Ele mesmo. A cura é Ele mesmo habitando em você. A cura é a purificação que acontece somente por meio da fé nele. Somente por meio do novo nascimento pelo poder dele em você é que nós somos purificados. Essa verdade nos deixa humildes, porque nada, coisa alguma, barreira nenhuma que possamos criar ou inventar nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Mas por outro lado, essa verdade também nos deixa maravilhados. Ele morreu para que possamos ser verdadeiramente puros, aonde somos mais corrompidos, mais impuros, mais pecaminosos no nosso coração. Não há nada então que possamos fazer para resolver o problema da impureza do nosso coração, porque Ele já fez tudo o que nós precisamos para nos tornar puros diante de Deus. O que você precisa fazer então para se tornar puro diante de Deus? A resposta encontra-se no início do Evangelho de Marcos, as palavras de Jesus, quando Ele aparece dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. O Evangelho é a boa notícia de que Deus providenciou a solução para o problema do nosso coração, para o problema do nosso pecado. Quando o seu coração está cheio de cobiça, de imoralidade ou de avareza, quando você olha para si próprio e de repente percebe o quão mal você tem sido e você tenta se livrar dessa culpa, dessa vergonha, mas você não consegue, ela persegue você e aquilo que você não quer fazer mais uma vez você faz, e você magoa aqueles que você mais ama e você afasta as pessoas de você. Isso é um coração corrompido, isso é um coração afastado de Deus, cheio de pecado. Mas a solução para a cura dessa doença que todos nós carregamos encontra-se em Jesus. Custou a vida do Filho de Deus. Deus derramou a sua santa ira sobre o seu Filho amado, que ofereceu a si mesmo como oferta pelo nosso pecado. Por causa dos maus pensamentos, das imoralidades sexuais, dos furtos, das cobiças, das maldades do nosso coração. Por causa do engano, da libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo dentro de nós, é que o Filho de Deus teve que morrer na cruz. E Ele morreu para satisfazer a ira de Deus contra todo tipo de pecado que brota do nosso coração e para nos tornar puros e santos para Deus de uma vez por todas. A boa notícia do Evangelho é que se você se arrepender desses pecados e crer em Jesus, aquilo que há de errado em você pode ser transformado pelo poder de Deus. Você será capaz de mudar, de se livrar da culpa e da vergonha, porque alguém já carregou a culpa e a vergonha por você, e o poder para a mudança será dado a você por meio do Espírito de Deus. Você será capaz de mudar, porque receberá uma nova natureza para combater o pecado. Também será liberto, então, de uma vez por todas, da culpa e da vergonha por causa do pecado. Tudo isso de forma gratuita, somente pela fé em Jesus. Então, creia em Jesus para ser transformado. Creia em Jesus para ser liberto. Creia em Jesus e conheça essa verdade e desfrute daquilo que todos nós buscamos desesperadamente: felicidade. A verdadeira felicidade só podemos encontrar diante de Deus, porque Ele nos criou para estarmos com Ele. Creia em Jesus e encontre purificação total e permanente que somente Deus pode realizar em você. Amém? Vamos nos colocar de pé para juntos orarmos agora. Eu olho para